Bom dia, meu nome é Eberrosa, sou psicólogo, sou coordenador de palestras de escola de conversa aqui da França. E agora a gente vai dar início, nós vamos dar início à mesa. O tema dela, de suma importância, é os quilombos de Magé. Quem vai sentar aqui, os palestrantes, inclusive a mediadora, são algumas das pessoas que mais entendem esse assunto em relação a este município, que aqui nos encontramos. E o nome dela é uma linha que vai moderar, quem vai ser a mediadora disso. Vai ser a Lucimar Feliberto, que é a principal organizadora deste evento que vocês vão ver. Ela é pós-doutora em História e professora das redes públicas de Caxias e de Magé. É membro da comissão, no caso do Valor, e da Secretaria do Conselho de Cultura de Magé. Comunicadora social da Afrodiálogo e militante do movimento negro unificado, famoso e importante MU. Com vocês, uma salva de palmas para ela, Lucimar Feliberto. Oi, gente. Bom dia a todos e a todas. É um prazer receber aqui vocês todos. A gente está iniciando a primeira... Não, nós estamos no início. Hoje é o segundo dia da festa literária Afro Magé. A história de Magé é muito rica e a gente precisa contar essa história para todo mundo. Sabe, Lili? Sabe quem é a galera legal que já está contando isso para todo mundo, né? Então a gente hoje vai falar sobre a história dos quilombos de Magé. Já tem uma galera muito importante que tem contado isso. Uma dessas pessoas é a professora Camila Abreu. Camila Abreu chega aqui para conversar com as crianças sobre isso, com os adultos também, na sala de aula. Ela tem uma história, ela tem enorme produção cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestre e doutora em História pela UNI. E ela, gente, é professora de História de Guapimirim e de Cachoeira do Macaé. Agora de Magé. Nossa professora! Este também o professor Felipe Moreira, que ele é professor, pesquisador, doutorando em Geografia, pós-doutorando em Geografia, na sala do Felipe Moreira. O Felipe pesquisa agora sobre a relação entre o ecossistema de meio e as dinâmicas sociais. Eu estou curiosa. O Felipe tem uma pesquisa muito significativa, muito legal, sobre o quilombo de Mongaba. A outra pessoa que vai contar essa mesa é o professor Josué Francisco, do Santos Moraes. Esse nome está bem correto. Ele é mestre em patrimônio da sociedade ele desenvolve projetos de pesquisa sobre história da África e a professora João Sementar, o professor José, ele fez uma pesquisa sobre o quilombo Maria Conga. A gente não tem um feitão nessa mesa. Vamos falar do quilombo. E, por último, que já pode também assumir essa função aí de falar um pouco mais do quilombo do Feital. O Eco, que foi na parte que iniciou agora, ele falou que eu seria essa pessoa que tivesse bastante dados, informações sobre Magé. Mas a vida muito gentileza, professora, graduada em gestão pública, graduada em História da África, tem doutorado honoris causa e a minha Cruz é uma guardiã da história do local e como os pesquisadores poderem fazer pesquisa no território e mandarem um retorno devido ao território. A gente cansou dessa prática. Nós precisamos desse respeito, porque isso nos fortalece. Isso nos encoraja a continuar dando as entrevistas. Isso nos fortalece a continuar fazendo a oralidade. Se cada pesquisa feita sobre a história do quilombo do Brasil, elas vão mudar-se para dentro do território
com a responsabilidade que ela precisa ter, nós teríamos mais fortalecimento dentro da construção da política pública, tanto nos municípios, quanto nos estados, quanto no Brasil. Na verdade, eu queria aqui colocar mais um papel que é muito importante, que é o da educação. Eu fui professora de Mapimirim durante muito tempo, sou professora de Católica de Macacu, estou há 2 meses como professora de Magel, na rede aqui, e meu desafio, o que me movia como professora era justamente algo que desse sentido para os alunos na escola, na aula de história, na aula de arte. E aí eu descobri a história do Maria Cândida. Eu tenho uma história com a cidade, minha avó morava aqui nos finais de semana. Depois, só quando eu passei para os concursos, eu comecei a morar. E eu não conhecia, de fato. Eu acho que isso mudou bastante, graças ao movimento de vocês. Acho que todo mundo hoje aqui no Magé, pelo menos, tem uma referência. Sabe, lá do Busto, sabe, do quilômetro Maria Cândida. Eu acho que isso, quando eu entrei na educação básica, não é assim. E aí, na própria aula, o aluno me falava, não, professor, mas tem um quilômetro e tal, não sei exatamente o que é. E aí eu me senti, a minha função social de professora de educação básica, poder explicar para eles isso. Foi daí que eu entrei no Conta História, que é um programa de pesquisa, mais voltado para os professores de educação básica, e tive que fazer uma pesquisa em um produto da educação, que é ser dessa maneira. Então, o meu objetivo como professora de história foi usar as histórias do quilômetro de Maria Cândida, ou dos quilômetros de Magé, mas na época eu coloquei o quilômetro de Maria Cândida, para vocês entenderem por que vocês estudam história, para vocês entenderem o que vocês estudam no passado. Tem implicações hoje, né? Tem a desigualdade social, tem a questão da memória, tem a questão do território, tem a questão da identidade, quem são essas pessoas que estão lá, por que elas estão mudando, quais são os direitos dessas pessoas. E vocês, enquanto estudantes, vocês estão na escola por isso. Claro que tem a parte da brincadeira, do namoro e tal, da professora, mas o conhecimento é muito importante. E esse conhecimento, esse saber que eu estou compartilhando, que eles estão compartilhando aqui na mesa, eu acho que é fundamental para vocês, enquanto alunos, entenderem. Então, meu papel foi de mediadora, né? Eu entrevistei a Ivana na época, agradeço a ela, agradeço a você, Bia, também, por compartilhar um pouco dessa história de como foi, né, todo esse processo, e passar isso para vocês. Então, acho que a escola, além das universidades, elas são fundamentais para as novas gerações. Eu me coloco aí como parceira. Aproveito a oportunidade também para aproximar que esse evento, une, né? Eu posso conhecer pessoas agora, me colocar à disposição, aprender bastante. Então, esse evento é fundamental. Parabéns pela organização. Não tinha uma aproximação que me convidou, me contato comigo, não tinha como negar, sabe? E eu agradeço o espaço para falar um pouco da minha pesquisa e agradeço também estar falando diretamente para vocês, para os estudantes. Lá nas áreas de Irlanda, é que a gente recebe toneladas e toneladas de lixo, né? E ele vem de 2 lados. O primeiro é aqui de cima, da região de Petrópolis e da parte alta do Magé. E o segundo, o regime de marés do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, acaba trazendo esse lixo para dentro da área do Rio. Então, se a gente quiser entender os quilombos de Magé, que a princípio são 3, mas eu tenho uma noção, são muito piores, vocês precisam entender como é que o sistema dinâmico e saber que ele é integrado nesses rios das partes altas. Certa vez eu estava descendo o Rio Mirim, parece impossível daqui. Eu tenho certeza que vocês conhecem o Rio Mirim e o Rio Carioca. Parece impossível que a gente possa navegar por esse rio. A gente navega, Quando você tem a época de cheio, o rio é altamente navegável, Então, certa vez, descendo com meus amigos pescadores de Volga até a região do Porto Estreito, a gente encontrou cavalos mortos. Alguém jogou o cavalo, 2 cavalos mortos dentro do rio. A gente já encontrou óleo, manchas de óleo. O que mais a gente encontra, por vezes, é eletrodomésticos. Por quê? Joga uma parte alta, vem a enxurrada e aquilo vai parar dentro do ano.
Tá? Então, a minha fala com relação a vocês não está muito ligada à questão de pesquisa. Eu falo mais como ambientalista, que é a frente com a Bíblia desse momento. Né? Se vocês não tiverem uma consciência de que é necessário preservar esse rio da parte alta, né, o impacto nos manguezais e na história dos quilômetros que tem nas partes baixas é violentíssimo. Então, se você conhece um vizinho que tem residência próxima às áreas de rio, se você mora dentro da área de rio, saiba que você tem uma responsabilidade importante desse quilômetro, que é preservar esse rio, né, para que os ecossistemas de manguezais também sejam preservados e os quilombolas que ainda residem lá, que muitas vezes não têm consciência que são quilombolas, que sua história é apagada, né, sobretudo por conta da ação da República, possam desenvolver os seus povos de vida de uma forma importante, sobretudo em relação às atividades extrativistas urbanas que envolvem a mariscagem, que envolvem a carne de carneiro. Então, esse universo do mangue não está distante de você, ao contrário. Toda a área alta de Magé tem responsabilidade com a área de mangue. Bom, muito longo de Maré Funda, né, nós temos que entender esses três quilômetros que existem, nós temos a definição apenas de um pequeno território de Magé. Mas Magé é uma extensão de terra imensa, né? A primeira Maria, uma capitania hereditária, que começa de São João, São José do Rio Preto, e vai até subida ali da Miguel Pereira. Então, território isso. E segue em direção respectiva e até uma parte ali da região de Iaruva, que tinha a ligação com a Magé. Mas depois foram se perdendo, Magé, então, quando chega no processo do século XIX, vai encontrar apenas 3 quilômetros, mas o maior nome foi Maré Funda. Maré Funda, então, ela foi vítima no século XVIII, 1792. 1792, foi sequestrada ela e seus parentes lá no Congo, foi trazida para a Bahia e depois da Bahia foi separada da família e ela vendida para Magé. Em Magé, o outro ferro como escola é que vai ter a Maria Funda como escrava e vai libertá-la aos 35 anos. E a partir daí, Maria Funda tem um compromisso com os povos, né, africanos, com a diáspora, e vai então tentar ajudá-los, né, a também ganhar sua liberdade, os muitos então vai em busca dessa liberdade. E o quilombo, né, que nós hoje conhecemos, já existiu o quilombo na África. Então lá o quilombo era precário. Quando veio para o Brasil, né, os portugueses transformam o quilombo aqui. O quilombo ficar na África, né, principalmente na região da África, esse quilombo sinistro, eles vão então ir naquela ideia de que o homem lá ele precisava se proteger dos animais. Então eles eram dentro do quilombo, mas eram homens livres. Vamos dizer assim, por exemplo, como se fosse um grande condomínio, né? Cercado e lá dentro protegido. Mas eles poderiam sair para desenvolver as suas atividades. No Brasil, o quilombo vai surgir porque grande parte desses homens que estavam presos nas fazendas, como escravos, eles fogem e vão criar os seus quilombos e vão desenvolver as suas culturas que antes eram praticadas. Então é interessante a gente ir em busca desse conhecimento para que os jovens que hoje estejam aqui entendam o que Magé representa para todos nós, né? Porque não é só aquele que envolve que está lá dentro, mas se eu estou fora, também poder continuar fazendo parte daquele que envolve. Bom, então eu deixei um pouquinho do que eu pesquisei e quando eu precisar de mais informações, estarei aqui pronto para completar o conhecimento. Esse compromisso ele pode ser chamado de monografia, TCC. Cada universitário ele tem como compromisso social
gente, enquanto pesquisador, está fazendo mestrado e doutorado, nós também somos obrigados a fazer uma dissertação ou uma tese e entregar esse trabalho para a sociedade. Então, quando o pesquisador ele visita os quilombos, visita a comunidade, visita os povos tradicionais e visita a documentação, buscando dados para concluir seu trabalho de pesquisa, quando ele termina esse período, ele devolve para a sociedade o seu trabalho de pesquisa. E mais, se a gente não envolver esse trabalho de pesquisa, a gente não consegue concluir. Então, nenhum pesquisador sai da universidade sem dar um retorno do seu trabalho para a sociedade. O nome desse retorno é dissertação e tese. Às vezes a gente consegue fazer que isso vire um livro, que é também compartilhado o conhecimento. Mas todo pesquisador que chega no quilombo, ele dá sim um retorno para a comunidade quilombola. Inclusive, hoje em dia, qualquer aluno que entra numa universidade, que seja quilombola, que seja pescador, que seja da classe trabalhadora, ele vai encontrar lá conteúdos como fosse sobre biografia, porque alguns que vieram antes dele fizeram essa pesquisa e está disponibilizado. Então, assim, o compromisso social do pesquisador faz parte da sua própria formação e ele entrega isso enquanto livro. Só para finalizar, um que já não é mais um compromisso, eu estou aqui hoje nessa feira lançando esse livro, A Pequena História Geral de Magé, que é uma entrega para a sociedade magerense das minhas pesquisas na região. E o esforço de fazer isso é justamente na intenção de dar um retorno das nossas pesquisas. E todos nós aqui fizemos isso. Todos nós aqui entregamos à sociedade magerense pesquisa sobre a região, que hoje, por exemplo, os professores podem, no seu currículo, aplicar a Lei 10.239 com conteúdo sobre Magé, porque pessoas como nós escolhemos tematizar Magé. Porque a gente podia ter falado sobre as barbas de Napoleão. Eu tinha barba? Não sei. A gente podia ter falado sobre isso. Mas a gente escolheu Magé. Todos que estamos aqui nessa mesa escolhemos Magé. Amor por Magé a gente tem, né? A gente tem amor por Magé, a gente escolheu pesquisar sobre Magé. Como ela falou, a gente escolhe, né? A gente tem ainda um pouquinho de autonomia pedagógica para poder escolher, mas o currículo ainda é muito eurocêntrico, então a gente dedica muito mais tempo nas aulas falando sobre a Revolução Francesa do que falando sobre quilombos, né? E os quilombos servem justamente para os alunos entenderem a identidade e a história deles. E faz muito mais sentido, porque aí eles pegam e fazem, aquele busto está ali por causa daquela escravizada. Então, aquilo gera um sentido, né? Então, falar sobre memória local, falar sobre quilombo, falar sobre as histórias quilombolas, ajuda eles a entender as conexões de passado e presente, ajuda a entender os conteúdos da história. A gente tem hoje uma dificuldade, todo dia a gente abre a internet, tem um problema em relação ao racismo religioso, né? Então é um conflito que todo professor passa, né? Também além de situações de preconceito e racismo no cotidiano escolar, porque a escola é um reflexo da sociedade. Na época que eu fiz a pesquisa, né, que foi uns 10 anos atrás, tinha essa questão de abordagens superficiais e limitadas datas comemorativas. Eu acho que a gente já evoluiu muito em relação a isso, tanto é que a gente está aqui na FLAM justamente falando sobre isso. Queria também deixar aqui uma parabenização do trabalho dos professores da que estava aqui, que organiza as disciplinas diversificadas do Magé, né, que tem história e cultura, tem cidadania e diversidade, tem história local, tem ECAI, né, que é a história cultural africana e indígena. Então é muito importante o Magé ter essa abordagem dessas disciplinas diversificadas. Eu acho que a gente evoluiu muito em relação à aplicação da Lei 10.639 e eu queria aqui aproveitar o espaço para valorizar o trabalho dos professores, porque infelizmente a gente está vivendo um momento de que a gente tem que se posicionar e falar, olha, nosso trabalho é importante porque a gente sofre muito ataque. Então um professor que vai lá trabalhar com religião de matriz africana, ele está sofrendo ataque, então ele tem que se preparar para isso. Então acho muito importante esse espaço, né? Em relação aos efeitos da lei, eu acho que também tem muita pesquisa sobre como essa lei tem sido aplicada nas escolas. Acho que a gente evoluiu muito, então se não tivesse essa evolução, a gente não estava aqui na FLAM. Então, algumas coisas a gente
pescaria. E aí, só para fazer um apanhado final, né, por que estudar, que é o resultado da minha pesquisa, né? Por que usar os quilombos locais no ensino? O uso de histórias locais aproxima o conteúdo da realidade dos meus estudantes por uma questão afetiva, por uma questão geográfica. A relação entre o passado e o presente ela fica muito mais compreensível, porque é uma história que eles estão vendo ali no concreto, e a abstração é muito difícil ainda na cidade, com a maturidade que eles têm. Então, a gente precisa pensar em recursos e estratégias que aproximem eles, que eles façam eles terem interesse nesse conteúdo. Então, quando eu vou lá no Google Story e falo, eles estão vendo alguma coisa, é muito mais concreto. Falar sobre quilombos também, ele combate as visões únicas sobre a escravidão, com a ideia de que já acabou e não tem mais nenhuma consequência. A gente consegue deixar isso mais complexo. A respeito disso, a gente enxerga muitos quilombos por uma ótica da revolta. É sempre um lugar de pessoas fugidas, né? E por quê? Porque as fontes escritas, e aí eu vou do resgate da memória, as fontes escritas nos dão essa dimensão de memória. Mas a Beatriz do Nascimento, ela quebra esse paradigma, porque ela cunha um conceito que é muito importante para todos os que você apresentou aí numa síntese maravilhosa, que é chamado de paz quilombola. E eu penso os quilombos através dessa coisa da paz quilombola. Quando a gente pensa os quilombos, a gente pensa muito mais aliado a essa questão da revolta, e por vezes eu acho que isso é até para agradar alguns grupos, do que relacionando-os, por exemplo, com a questão dos ecossistemas e dos modos de vida, que eles precisam de proteção. A gente alimenta o ódio, a gente não mostra como é que se dá o amor. O amor como ecossistema. Eu prefiro pensar dessa forma. Mas eu também penso e como é que isso, e aí tem um conceito que eu uso muito de um antropólogo chamado Karl Polanyi, eu sou um polaniano, enfim, é chato ficar falando de antropologia no engano desse, devia ser um pouco mais aberto. Mas eu acho que quando eu destrinchar, você vai entender que é a ideia do desterramento. Eu acho que o Rafael, meu amigo, mais do que ninguém sabe disso, porque a gente conversa muito sobre isso. O que é o desterramento? Imagine, ali na região da bacia do Rio Estrela e Omirim, onde fica o Parque Estrela, Porto Estrela, eu acho que muitos já ouviram falar, havia um modo de vida quilombola enraizado. Por isso a pesquisa com os ecossistemas de Dendê. Ali havia um modo de vida enraizado, onde as pessoas pescavam, praticavam mariscagem, eu já vi todos esses vestígios, onde elas eram barqueiros, praticavam pesca. Então, assim, eles precisavam de anos para se estabelecer nesse território, para desenvolver essas práticas. Eles precisavam de anos para poder montar um ecossistema de dendezeiro. Não é uma simples revolta para desmobilizar isso, mas teve um grande fator que desmobilizou, na verdade, dois grandes fatores que desmobilizaram esse modo de vida. O primeiro deles é uma comissão de saneamento da Baixada Fluminense, o nome é esse. Por isso que eu sempre digo para eles aqui que chamar esse lugar de Baixada Fluminense é dar o nome do lugar de colonizador, porque a comissão de saneamento da Baixada Fluminense destruiu os modos de vida quilombola e as fazendas que tinham no Vale da Estrela, demoliu mesmo, mais de 500 imóveis, e aí vocês podem imaginar o que tinha ali, desmobilizaram os modos de vida e depois a poluição por causa do petróleo. Eu creio que esses dois grandes pontos, eles tiraram essas pessoas dos seus modos de vida. Aí sim, um processo de desenraizamento. As pessoas passam a viver de catar lixo no chão de Algarve, ou então começam a trabalhar de subempregos, limpando as ruas, ao invés de entender a riqueza do mundo e do ecossistema do mundo. Essa é a minha fala, minha consideração final. Mais uma vez fazer um pedido e reiterar que as pessoas não enxerguem o mangue de uma forma isolada. Os rios aqui em cima fazem parte desse sistema e eles têm que ser preservados, não pode ter poluição. As fábricas drenam a água desses rios,
A gente tem que pensar como é que a gente vai entender esse ecossistema como um todo. E é isso. Tá bom? Obrigado e manhã maravilhosa. Os alunos do ensino médio, eu falo que foi uma modernidade, né? Então, a sociedade europeia ele vai colonizar o Brasil por um projeto de mais-valia, de exploração. Então, onde o negro vai ser aquela mercadoria que vai valorizar o capital, o capitalismo. Então, esse capitalismo, ele cresce e se desenvolve através da venda e compras de negros. E esses negros, quando chegam nas senzalas, eles vão transformar em mercadorias para vender, para dar ao dono da fazenda, né, aquele dinheiro que ele queria. Então, o negro é uma peça, é uma ferramenta que o proprietário da fazenda vai utilizar para que ele reproduza aquele produto e dê dinheiro para o enriquecimento dele. Então, o Quilombo trabalhava dessa forma, enriquecimento. E quando você chega a trazer essa perspectiva para o aluno, ele vai ter que entender que essa modernidade teve um custo. E a diáspora africana é que ela vai também transformar esse local. Então, na realidade, agora os pesquisadores colocam que o Brasil ele não foi colonizado pelos portugueses, mas sim pelos africanos. Por quê? Porque foram eles que introduziram aqui a produção do açúcar, que era conhecimento dele, a arquitetura que o negro já possuía e já conhecia, as ferramentas da enxada, da foice, da catanha. O negro já tinha o conhecimento, já produzia essas ferramentas, então o negro era tudo para aquele europeu que só desfrutava daquela força produtiva. E que ao longo dos anos, dos 3 séculos, eles foram a base da sociedade que hoje nós vivemos. Né? Quando você encontra uma camisa, um algodão, né, o negro já fazia. Quando você encontra lá a medicina, o negro já conhecia. Quando você fala de uma matemática, como o Teorema de Pitágoras, o negro já sabia que era Teorema de Pitágoras. Não foi o Pitágoras que criou a teoria. Agora, o Estado precisava modificar isso. E o Renascimento, no século XV para XVI, ele vai até a Grécia, consegue aquele conhecimento, destrói, como também alguns já falam, pirataria grega. O grego, então, vai na África, estuda tudo que a África possui e traz para a Europa. A Europa, como usa essa ferramenta do conhecimento africano, traz para o território da América, né, e vai explorar esse negro. Então, quando eu trabalho com essa visão, né, eu tenho que combater ali o preconceito racial, onde existe o preconceito científico, onde muitos dizem que o negro nunca produziu nada, ele foi civilizado, na realidade ele já conhecia o mundo. Né? Século XVI, para quem vê o período paleolítico e neolítico, foi ontem. Então, o negro já estava à frente de muitas atividades. Então, eu trago aqui a ideia da Lei 10.639, 11.645, que diz que temos que falar sobre a cultura africana e afrodescendente. Tanto que hoje nós temos a cultura do samba e do jongo, para quem não sabe, que o pai do samba é o jongo. O jongo foi quem deu a estrutura musical para poder surgir o samba. Estava dormindo, o cangola me chamou, levanta povo, cativeiro acabou. Essa construção musical é africana. E ela vai se transformando e vai dando vida, né, a uma cultura que já estava na cultura banto na Iorubá. Nada veio do diabo. Pelo contrário, a humanidade surgiu na África. Se a humanidade surgiu na África, todos nós aqui somos africanos. O que muda
a cor da pele? A geografia, né? A quantidade de sol que você tem em grande intensidade, que a melanina vai funcionar. Quando você está no local onde a quantidade de sol não é tanta, sua melanina vai diminuir e você vai se tornar uma cor, uma pele mais clara. Eu peço desculpa aí se eu passei, mas são palavras.